E vou, e vou colocar aqui a parte teórica. Mas precisa, né? Não, não precisa. Tem jeito. Mas também pode ser bom. A ideia é- Ninguém nunca ouviu, né? É desejo de ser ouvido também, né? Ver a minha mãe batia muito. Aí depois você vai ter a história dela. Aí a mulher começa a trabalhar com 9 anos, sabe? Não tem nenhum significado de sentimento, de maternidade. Não, Então, para ela, começa a calma. a vida é dura, Esse né? é delicado. Esse é já não era. Então, gente, a gente vai trabalhar um pouco, hoje de uma forma mais de metodologia mesmo, falar sobre os grupos reflexivos, então, grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher. Esse artigo aqui é resultado, a gente tem naquele, tinha nós lá no ABC, né, que fazia o Eu Agora José, e em São Paulo, em Pinheiros, tem uma outra ONG que chama Coletivo Feminista, que o Coletivo Feminista também fazia grupo de homens. Então, eram os dois grupos de homens que a gente tinha, principais em São Paulo. Quem fazia o grupo de homens lá no Coletivo Feminista, quem coordenava era o Leandro Feitosa Andrade, que era psicólogo. A gente fez mestrado em épocas diferentes, né? Mas na PUC, na psicologia social, com a mesma orientadora, e a gente veio se conhecer depois, né? Depois nesse campo das masculinidades. Eles conheciam só depois, que os dois foram seguir na mesma área. E a gente teve uma época que a gente começou a fazer reuniões entre as equipes. Então, a gente juntava a equipe do Iaguara José, junto com a equipe do Coletivo Feminista, e a gente discutia um pouco, um grupo reflexivo, as diferenças e as coisas que convergiam, né? A gente foi lá fazendo reuniões, e no final a gente publicou um artigo. É um artigo que é. Ah, peraí, que aqui não está o nome do artigo. O nome do artigo acho que está lá no final. Depois eu passo para vocês. Que o artigo foi feito é um livro da PUC, que foi a Silvia Pimentel que organizou, a professora Silvia Pimentel. E aí, de cada núcleo da PUC, de cada campo, né, de estudos, saiu um artigo. Então, da educação saiu um artigo, da sociologia saiu um artigo, da serviço social saiu um artigo. E aí, o artigo da psicologia social, então, foi eu e o Leandro e o Bruno que produzimos, né? E por coisas assim que acontecem na vida da gente, o Leandro faleceu bem naquele ano. O Leandro faleceu, ele nem terminou, não conseguiu terminar o artigo. No final, fui eu que terminei o artigo e a gente saiu nesse livro quase que como uma homenagem assim para o Leandro, né? Porque ele faleceu bem naquele ano. Depois eu passo o nome direitinho do livro para vocês, mas a gente então vai falar um pouquinho dos serviços de atendimento aos homens autores de violência. Então, a Lei Maria da Penha, ela coloca em dois momentos a questão do grupo de homens. Primeiro, nas disposições finais do artigo 35, inciso 5, que prevê a criação de centros de educação e de reabilitação para os agressores. Depois, no artigo 45, modifica a redação da Lei de Execução Penal, possibilitando que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do autor de violência a programas de recuperação e reeducação. Você vê que eles usam os nomes que nem sempre é o mesmo. Você fala, criação de centros de educação e reabilitação. E lá embaixo, programas de recuperação e reeducação. Então, eles usam termos diferentes, né? Que a gente depois vai até questionar um pouquinho esses termos. Então, a gente tem algumas coisas que a gente, nas conversas entre as equipes, então, do Leandro Andrade, eu e o Bruno Gonçalves, conversamos um pouco sobre, e tiramos as coisas que a gente tem em comum no trabalho com homens.
Então, o grupo para homens autores de violência contra a mulher é um modelo de intervenção grupal que deve ter por objetivo provocar a desconstrução e a mudança dos padrões naturalizados de gênero, violência de gênero e da masculinidade hegemônica. Então, a gente tem um pouco esse como um objetivo nosso, né? Desconstruir e desnaturalizar esses padrões de masculinidade, esses padrões de comportamento de gênero, a violência de gênero, que esse é um dos campos principais, né? Quando perguntam para nós qual é o nosso maior objetivo, é enfrentamento à violência contra a mulher. Esse é o objetivo principal do trabalho. Nesses grupos, espera-se, por um lado, destacar e desconstruir a ideologia patriarcal machista e, por outro, apresentar e possibilitar a construção individual e coletiva de processos de socialização que tem como referência a equidade de gênero e a formação de novas masculinidades. Então, é o que a gente procura ali com eles, então, tanto no campo individual como no campo coletivo, é desconstruir a ideologia patriarcal machista, né, e tentar, dentro desse processo coletivo, que ali, entre os homens, eles vão construindo a sua própria masculinidade de uma outra forma, né, diferente da que exerciam antes de entrar no grupo. Para nós, então, nesse trabalho com homens, os homens não são agressores. Eu já comentei isso com vocês, aquele dia que eu tive em Guarujá, que quando a gente trabalha com as mulheres, quando a gente trabalha na proteção da vida das mulheres, quando a gente atende mulheres, aí a gente chama agressores mesmo. A gente fala, são homens agressores. Na Lei Maria da Penha está agressores e pronto. Agora, quando a gente vai trabalhar com esses homens, a metodologia é não reconhecer, não chamar esses homens, né, como agressores. Não é a ideia, não é estigmatizar esses homens. E sim reconhecer que a agressão é desencadeada por diversos estímulos e que, na sua maioria, não determina a identidade de uma pessoa. Há de se pensar que o homem incorreu em um ato agressivo. Então, quer dizer, esse homem errou, praticou um ato agressivo, assim como nós aqui, né, fizemos os relatos aqui também dos nossos atos agressivos. Mas não é isso que nos caracteriza como uma pessoa agressiva, né, o tempo todo. A gente sempre separa um pouco nessa discussão o que é agressividade e o que é violência. E a agressividade é uma coisa que todo mundo tem e tem que ter agressividade para poder viver nessa sociedade que a gente está. Agressividade é aquilo que faz a gente levantar às 7 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, faz você trabalhar o dia inteiro. Então, a agressividade é esse movimento que faz a gente lutar pelas coisas que a gente tem. Agora, violência não. Na violência tem uma maldade. Na violência tem uma crueldade. Na violência tem uma coisa, uma tentativa de prejudicar o outro. Então, eu sempre gosto de dar exemplo do jogo de futebol. Que às vezes a gente vê jogo de futebol e tem jogadores que são extremamente agressivos, né? O futebol exige muita agressividade. Então, eles são agressivos, lutam. Mas tem jogadores que não machucam os outros. Tem jogadores que não fazem falta, que jogam bastante, mas não fazem falta. E agora tem jogadores que são maldosos. Tá? Tem jogadores que dão aquelas entradas maldosas. Então, são jogadores que usam da violência. Então, violência é uma coisa. A agressividade é bom, é humano, a agressividade. Agora, a violência, ela não é, né, é uma coisa de destruir o outro, né? E aí a gente questiona um pouco os termos que foram usados na Lei Maria da Penha, porque a gente não acredita que é recuperação, nem que é a reabilitação. Tá? Porque recuperar quer dizer assim, é como se você fosse voltar a um estágio anterior que você já esteve. O reabilitar, né? Quando a gente fala que vai fazer uma reabilitação, você vai voltar a um estado que você esteve antes de ter cometido os erros. E na nossa experiência, o que a gente percebe é que esses homens nunca estiveram lá nesse outro lugar. Então, na verdade, a gente não vai reabilitar uma coisa que ele nunca foi, né? Porque ele foi criado nesse sistema de violência e ele é violento, e ele foi violento a vida inteira. Então, na verdade, a gente vai oferecer um outro jeito de ser. É uma educação.
Esse é um processo de educação, que a gente vai construir uma nova forma de ser, e não recuperar nem reabilitar. Que aí no texto está assim, né? Sobre a questão do grupo como espaço de recuperação, a perspectiva sociohistórica aponta que não há algo natural, internalizado ou aprendido, que tenha sido perdido. Então não tem nada assim que... Não é que ele já foi uma pessoa não violenta, depois se tornou violento e agora nós vamos recuperar ele a ser não violento de novo. Ele sempre foi violento. Cresceu violento, se tornou violento, e agora a gente vai tentar construir uma não violência nele. Não é doença. Então a gente deve se estranhar e questionar quando a gente procura patologizar, né? Às vezes a gente vê isso nas tentativas das muitos programas de televisão, que tenta falar, patologizar isso, dizer, ah, não, que isso é uma doença, isso é uma patologia. E quando você individualiza o problema, você acaba não dando visibilidade para ele. Então, quando a violência é um sintoma de patologia, essa deve ser tratada, mas esse tratamento deve atentar para a naturalização do discurso, que a priori estigmatiza e marginaliza segmentos da sociedade. Então, e é bem interessante quando a gente fala isso, porque quando você fala que essa pessoa tem um distúrbio mental, digamos que a gente faz expressão, ele é louco, ou ele é esquizofrênico, ou ele é sádico. Quando a gente usa um termo desses da patologia, a gente está fazendo duas coisas. Uma, a gente está estigmatizando as pessoas da saúde mental. Porque aqui eu não sei, vocês provavelmente já trabalharam com pessoas de saúde mental, e a gente percebe que muitos usuários da saúde mental não são violentos. Muitos não são violentos. Aliás, muitos são extremamente controlados, né? Eles são muito dóceis, controlados. Então, você dizer que quem cometeu violência é um louco, você está muitas vezes estigmatizando uma pessoa usuária de saúde mental. Então, não é a loucura que faz a pessoa agredir uma outra pessoa. Então, a gente tem que lembrar sempre e tentar desnaturalizar. Toda vez que traz um tema que a pessoa tenta dizer que ele é perturbado, eu acho que isso é doença, a gente tentar sair desse foco para dar visibilidade que isso é um comportamento social, né? Um comportamento social aprendido e não uma doença biológica. O grupo também não é autoajuda. Então, a gente tem uma ideia de que o sujeito não precisa de ajuda de ninguém. Os homens veem muito assim, né? Nós homens, a gente tem sempre essa fantasia de que não precisa de ajuda de ninguém. E de que é capaz de resolver tudo sozinho, de que essa aí é uma das características fortes da sociedade contemporânea, e que encontramos no dia a dia no trabalho com os homens. Então, o Benedito Medrado, lá do Recife, né, do papai, ele usa uma fala assim, ele fala que é como se você quisesse sair do buraco, você caiu no buraco, e você quer sair do buraco puxando o seu próprio cabelo, assim, para sair do buraco, né? Então ele fala que é impossível, né? Você puxa no seu próprio cabelo. Então, para você sair do buraco, você vai precisar de ajuda. Você precisa de ajuda mesmo, ajuda externa. São outras pessoas que vão ter que te ajudar. Então, assim como a mulher precisa de ajuda para sair da situação de violência, os homens precisam de ajuda também. Então, esse trabalho um pouco tem esse foco de, de uma ajuda coletiva e não autoajuda, né? Que não tem como a gente se autoajudar. Também tem uma lógica de não à detenção. Então, a gente já trabalhou isso aqui, né? Nesse contexto de ressignificação, as medidas socioeducativas são um importante recurso pedagógico de reparo aos danos. Com a responsabilização dos homens, é possível a construção de novas referências das relações sociais por meio da educação. Então, a gente fugir dessa lógica da detenção também. Esse termo, grupos reflexivos, ele foi usado lá no Rio de Janeiro, no ano de 2004. Tem uma apostila que chama Metodologia dos Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência contra a Mulher, que foi produzido pelo Instituto NOUS. Instituto NOUS de Pesquisas Sistêmicas e Desenvolvimento de Redes Sociais no Rio de Janeiro. Então, eles utilizavam, lá no Rio de Janeiro, uma técnica baseada nesse livro do Tom Anderson, Processos Reflexivos. É um livro de 2002. E é bem interessante, né? Que
essa técnica do Tom Anderson surgiu assim. Ele trabalhava, ele é psicólogo, e ele trabalhava, vocês já devem ter visto aquelas salas de espelho, né? A gente vê isso muito em filme, né? Que tem a sala aí onde vocês estão, de repente tem um espelho, e atrás do espelho tem uma equipe técnica lá atrás do espelho, analisando ali a pessoa, ali na reunião, na atividade dela. Então eles tinham grupos assim, então o grupo acontecia dentro da sala e os técnicos ficavam atrás do espelho. E um dia, por um acidente, assim, alguém deixou o microfone de dentro da equipe técnica aberto. E de repente eles começaram a falar e os sujeitos que estavam ali dentro da reunião começaram a ouvir o que estavam falando deles, sabe? E aí isso teve uma repercussão muito forte neles, sabe? Parece que isso teve um efeito terapêutico nos homens. E aí o Tom Anderson resolveu, então, trazer a equipe técnica para dentro da sala. Então, nós já fizemos algumas vezes essa experiência, eu até recomendo, viu, Ricardo? Se vocês É. acharem que dá para fazer, eu recomendo. Nós já fizemos isso algumas vezes, não em todas as reuniões, mas em algumas, sabe? Algumas. O que que a gente fazia? Quando a gente fazia parte da prefeitura, né, de Santo André. A gente chamava pessoas, de repente chamava a secretária de política para mulheres, ou uma psicóloga que atendia as mulheres, ou uma assistente social, chamava técnicas, né? Como se vocês fossem chamarem as meninas que estão aí. Então, os homens estão lá, fazem a roda, e a equipe técnica fica numa outra roda separada. Então a gente punha lá, a gente chamava três mulheres sempre, né? Então as três mulheres ficavam numa rodinha separada, não interagiam as duas rodas, como se fosse aquela sala de espelho. Aí a gente faz a reunião com os homens discutiam, debatiam os valores, né, as suas ideias, tal, debatiam. E ao final, a gente, quando faltava 20 minutos para acabar, a gente passava a palavra para a equipe técnica para elas fazerem comentários. E aí, entre elas, uma falando para a outra, faziam um comentário sobre o grupo. Eu acho aquela fala muito importante, aquela fala eu achei muito machista. Elas faziam um comentário entre elas. E depois a gente voltava para o grupo e fechava com o grupo. Não havia debate sobre o que elas falaram, mas era uma experiência muito rica, assim. Era rica para os homens também ouvirem as mulheres, e era rica também para a equipe das mulheres saberem como funcionava o projeto. Então, a gente fez isso algumas vezes, funcionou muito bem. Então, é uma forma das pessoas conhecerem o projeto. E era assim que era feito lá no Tom Anderson. E lá no Rio, então, quando eles implantaram os grupos de homens, lá em 2002, eles implantaram os grupos de homens, e lá foi uma política de Estado. Foi muito legal o que aconteceu no Rio. Porque foi durante 10 vezes acontecer isso. Então, foi implantado uma política estadual de grupos reflexivos de homens. Vieram homens do Rio de Janeiro inteiro, do estado inteiro. Isso é antes da Lei Maria da Penha. Os homens vinham pela Lei 9.099. Então, mais de 500 homens passaram pelo grupo de homens lá. E foi na época que eu fui conhecer. Eu fui lá para conhecer, participar de um seminário que eles estavam fazendo, ou o Novo estava fazendo. E conheci o grupo de homens, participei de uma das sessões de grupos reflexivos. E aí, quando eu voltei para o Santo André, eu fui conversar lá com a coordenadora de política para mulheres e a gente implantou o primeiro grupo de homens aqui, né? Aqui do estado. A gente implantou isso lá em 2004. E foi uma experiência muito interessante, né? Depois, a Lei Maria da Penha veio depois, né? 2006, que aí deu mais força ainda para esse trabalho. A ideia é de um trabalho exclusivo em grupo. Eu já atendi, sabe, gente, homens que me procuram para atendimento individual. Já atendi vários homens que vêm procurando, mas eu acho que o efeito do grupo é melhor do que o atendimento individual. O grupo é muito potente para o homem, porque de fato nós homens aprendemos a ser homens, a ser machistas, no grupo de homens. Esse grupo de homens que vai ensinando a gente a ser machista. E quando você está num grupo de homens que começa a ser essa desconstrução coletiva, um influencia o outro nessa desconstrução. Então você começa a aprender a ser um homem não machista no grupo de homens também. Então é um processo exclusivamente grupal e é pelo debate coletivo, na troca com seus pares, que os processos de reconhecimento da cultura patriarcal machista na sua vida e na sua formação pode acontecer. Que aí é ali no grupo que eles vão conversando e eles começam a identificar
a estrutura, né, patriarcal e machista. A nossa ideia é que ele é exclusivo para homens. Nossa, tanto a gente como lá no coletivo feminista, a gente concorda com isso. Tem outros grupos que têm mulheres facilitadoras, né, a gente já falou, mas a gente acha que essa metodologia de ser exclusivo com homens, ela é mais potente. Então, ao criar-se um espaço de homens com homens, cria-se um contexto propício para um rápido vínculo e aceleração do processo de reflexão. Então, esse grupo reflexivo de homens contribui para a conscientização dos autores de violência sobre a violência de gênero como uma violação dos direitos humanos das mulheres e para a responsabilização desses pela violência cometida. E aí a gente entra com alguns pressupostos. Vou tirar isso aqui. Alguns pressupostos que a gente trabalha, né? É importante. Então, a construção social de gênero fundamenta-se tradicionalmente na desvalorização do feminino. Por isso que a gente tem que fazer um movimento permanente de valorizar o feminino, de valorizar as mulheres. Porque a cultura machista, ela sempre desvaloriza o feminino. Então, sempre a gente tem que fazer esse movimento o tempo todo, de ficar valorizando as mulheres. Também na submissão e opressão das mulheres, nas desigualdades de poder entre os sexos. A cultura da desvalorização e opressão das mulheres legitima e perpetua a violência de gênero. Porque é nessa desvalorização que a gente faz a manutenção, né, da violência de gênero. A violência contra as mulheres constitui uma violação dos direitos humanos e se funda nas desigualdades de gênero e numa cultura machista sexista. Fatores tais como... Isso é uma coisa muito comum, gente, isso aparece muito. Fatores tais como alcoolismo, uso de drogas e desemprego podem estar relacionados a episódios de violência doméstica, mas não constituem a causa do problema. Porque tem gente que às vezes acredita, né? Tem gente que ouve essa fala, mas ele não tinha bebido, ele estava embriagado, ele estava com uso de drogas. E a gente acha que isso foi a causa. Mas o que a gente percebe é que tem homens que bebem e não se tornam agressivos. Tem homem que bebe e fica chato, né? Tem outros que bebem e fica chato. Aquele cara. Tem uns homens que bebem e fica grudento, né? Tem homem que bebe e fica alegre, ri à toa. Então, assim, não é a bebida que torna a pessoa violenta. O alcoolismo ou outras drogas, ela só vai potencializar aquilo que a pessoa tem dentro dela. Então, se ela tem uma coisa agressiva dentro dela, o álcool vai soltar mais agressividade. Mas é uma lente de aumento, ele não é a causa. Não é a causa do problema. Claro. Fala, pode falar. Eu não assisto novela não, mas na novela das 9 Qual o nome da está novela? passando, não lembro, Terra e Paixão. Tem um personagem que é alcoólatra que bate na esposa. Então é muito comum associar mesmo essa, dizer assim, essa desculpa, né? Essa muleta do álcool, drogas, né? A violência. E é um jeito de suavizar, né? Porque às vezes o homem fala, mas eu estava de fogo, eu estava bêbado quando eu fiz isso, né? Não, eu não queria fazer isso, né? É isso mesmo. Então a gente tem que sempre olhar para isso de uma forma que não achar que isso é a causa. Portanto, as explicações e as respostas à questão da violência doméstica não devem ser por base os pressupostos de uma doença ou de um transtorno de personalidade do autor da violência. As políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero devem orientar-se para a desconstrução de valores sexistas e machistas e para questões culturais e sociais, sem individualizar o problema. A violência de gênero é um fenômeno social complexo e multifacetado, que requer ação articulada de diferentes áreas. Então, gente, para resolver a questão da violência contra a mulher, é toda a rede. Esse serviço isolado não faz milagre. Precisa da rede toda. Então, a gente precisa envolver a saúde, a educação, a justiça, a segurança, assistência, cultura. Todas as áreas têm que estar envolvidas
para fazer essa mudança, fazer esse enfrentamento, né, da violência. O acompanhamento dos autores de violência constitui parte das ações de enfrentamento à violência contra mulheres, na medida em que, juntamente com as ações educativas e preventivas ampliadas, tais como campanhas, formação de educadores, mudança dos currículos escolares. Então, a gente precisa trazer esse tema para todas as áreas, e não apenas o grupo de homens. O grupo de homens faz parte da rede, mas ele não é a solução do problema. Contribui para a responsabilização dos homens pela violência cometida e para a desconstrução de estereótipos de gênero e de padrões hegemônicos de masculinidade. Busca o questionamento das relações de gênero que tem legitimado as desigualdades sociais e a violência contra as mulheres por meio de atividades educativas, reflexivas e pedagógicas vinculadas à responsabilização dos autores da violência. Eu vou passar agora para vocês as principais ações que a gente tem, até meio que já convidando vocês a sempre fazer parte também, né? Das nossas ações em relação às masculinidades. Bom, a gente tem o curso, então, de gênero e masculinidade, que a gente faz anualmente. É um curso que a gente faz com 20 aulas, é aos sábados de manhã, então é 8h30 da manhã até o meio-dia e meia. A primeira turma desse curso a gente fez em 2015, lá no consórcio intermunicipal ABC. Então, o que a gente fazia lá em 2015? A gente ligava para as prefeituras e pedia para as prefeituras mandarem funcionários das prefeituras para fazer o curso. Lá no ABC são 7 cidades, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. E aí essas cidades mandavam e a gente fazia o curso com eles, dando essa preferência para funcionários públicos. 2016 a gente fez lá no consórcio ABC também, em 2018 também. A gente fazia no presencial no começo, a gente fazia só com homens. Que a nossa ideia era aquilo que eu já falei para vocês, era aplicar nossa metodologia que a gente usa com os autores de violência, essas 20 dinâmicas, aplicar nos homens das prefeituras, nos técnicos comuns, né? Porque a gente acredita, assim como está acontecendo com vocês, que essas reflexões fazem mudanças nesse homem, e ele sendo menos machista, o atendimento dele para a população vai ser melhor também. Então a gente fazia isso. Em 2017, a gente foi fazer aí no Alto Tietê. A gente fez um curso em 2017 com apoio lá do Condemate, no Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. E aí o Alto Tietê são 11 cidades, e cada cidade também mandou. A gente teve uma turma bem grande lá. A gente fez uma turma com 80 pessoas, 80 homens que fizeram o curso. E tinha guardas municipais, tinha psicólogos, assistentes sociais, das várias cidades aí do Alto Tietê. Depois, em 2019, a gente fez lá no pátio do colégio, lá da Secretaria de Justiça do Estado, né? A gente fez lá. Aí entrou a pandemia, então, 2020. Aí a gente mudou também outra coisa no curso. Esse curso, até aqui, ó, até 2019, ele era alguém que patrocinava, alguém financiava. Então, lá no ABC, o consórcio ABC financiou. No Alto Tietê foi a Defensoria Pública que financiou. Depois, na Secretaria de Justiça, foi lá o Estado, né, que financiou. Só que quando entrou a pandemia, a gente não conseguia mais articular essas parcerias para fazer o curso online. Aí a gente passou a fazer o curso com os próprios alunos pagando. Então a gente fez um valor, a gente calculou o valor do curso, e aí os alunos passaram a pagar para fazer o curso. E aí então a gente fez a versão 2020, 21, 22 e 23, e outra mudança também, como é um curso online, a gente passou a aceitar as mulheres também. Então, a gente abriu o curso para mulheres, a gente trouxe algumas mulheres para fazer parte da coordenação do curso, para pensar junto o curso. Então, as mulheres começaram também a fazer esse curso com a gente. Quando a gente faz o curso, aqui a gente também vai fazer isso com vocês, eu propus com vocês, a gente sempre no final do curso faz uma avaliação e a gente começa a pensar quais serão os próximos passos, né? Como a gente pode continuar discutindo esses assuntos. Porque o curso, sempre que ele acaba, ele deixa um gostinho de quero mais.
sabe? O curso acaba e as pessoas querem continuar debatendo aquele assunto. E aí a gente começou a criar fóruns. Então a gente criou fóruns. Então, a gente criou primeiro um fórum de gênero e masculinidade do Grande ABC. Depois foi criado um fórum no Alto Tietê, um outro lá na Baixada Santista, um outro da cidade de São Paulo, que é esse fórum paulistano, e o fórum estadual. Que aí a ideia do fórum é a gente aproximar as pessoas que fazem esse trabalho ou que estão interessadas nesse trabalho. Então, a gente aproxima e procura fazer reuniões periódicas. A gente não tem um calendário muito fixo, não, sabe, gente? A gente não consegue se reunir, por exemplo, todo mês. Mas aí, quando surge uma necessidade, a gente lança o convite de reunir as pessoas no fórum. A gente tem feito essas reuniões online também. Então, tem esses fóruns. Nos dois consórcios, então, no consórcio ABC e no Condemate, dentro do consórcio foram criados grupos temáticos para discutir gênero e masculinidade. Então, a ideia desse grupo temático era que esse gestor, que está ali no consórcio, comece a pensar nas políticas que ele pode trazer para o seu município em relação à masculinidade. Pensar em outras estratégias, né? Depois tem a campanha do Laço Branco, que é a campanha de homens pelo fim da violência contra a mulher, que a gente faz todo ano. Então, a gente procura sempre nessa época, que vai de 25 de novembro a 6 de dezembro, fazer campanhas mesmo na rua, de distribuição de laços brancos para os homens, num compromisso deles não cometerem mais violência contra a mulher. E por último, tem esse programa aqui que está aqui no cantinho, aqui embaixo de tudo, que é umas atividades que a gente faz na Fundação Casa. Então, a gente tem na Fundação Casa de Diadema, na Fundação Casa de São Bernardo, em algumas outras que a gente vai pontualmente, que a gente procura fazer reuniões com os jovens para também desconstruir um pouco desse machismo e violência desses meninos também que estão lá na Fundação Casa. Agora a gente entra mais no programa E Agora José. Então, o programa E Agora José, a gente vai completar 9 anos agora. O primeiro grupo nosso, ele foi agora, nesse modelo, né? Que eu falei para vocês, a gente já tinha outros grupos de homens, outras experiências, mas nesse modelo agora, que eu acho que é o modelo que mais deu certo, a gente começou dia 22 de outubro de 2014. A gente fez o primeiro grupo de homens. Atualmente, a gente tem 18 facilitadores homens e 5 facilitadoras mulheres. A gente recebe estagiários de psicologia. Atualmente, acho que a gente tem 5 estagiários de psicologia. E o curso de gênero e masculinidades é isso que a gente faz aos sábados. Atualmente, o modelo virtual acontece às quartas-feiras em diferentes horários. Então, o programa, nós somos parte de uma ONG, então o programa se chama de Agora José. E o programa, assim, quando a gente criou o programa E Agora José, ele era uma das ações da Secretaria de Política para Mulheres, da Prefeitura de Santo André. Quando teve a troca do prefeito, em 2016, o prefeito que entrou não quis dar continuidade com o projeto e não quis continuar, fechou a Secretaria de Política para Mulheres e não ofereceu qualquer suporte para a gente manter o programa como um programa municipal. Então a gente correu para a ONG, sabe? A gente foi para a ONG e o projeto, então, E Agora José, ele é dessa ONG Entre Nós, Assessoria, Educação e Pesquisa. Essa ONG, eu sou uma das pessoas que fundou essa ONG, a gente tem um grupo de 6 pessoas que se juntou para fundar essa ONG. A gente tinha fundado ela em 2004, então essa ONG já estava lá, já existia. E quando a gente saiu, então, da prefeitura, a gente recorreu à ONG e fizemos a parceria direto, sem prefeitura. Parceria direto da ONG com o Tribunal de Justiça, a Comarca de Santo André, falamos com a juíza, né? E com a Central de Penas e Medidas Alternativas. Então, a gente tem essa parceria lá com o Judiciário. A prefeitura não entra na nossa parceria. É a prefeitura, é nós, o Tribunal de Justiça e a Central de Penas e Medidas Alternativas. Sobre os grupos, então, hoje em dia, como que a gente está? A gente tem 5 grupos. Os nossos grupos online, eles estão misturados, gente. As pessoas estão misturadas. Então, tem homens que vêm de sursis, que é a suspensão condicional da pena. Tem homens que vêm de medida protetiva. E tem homens que vêm de demanda espontânea.
Então as pessoas nos procuram e a gente coloca no grupo. Então estão misturados. A gente tem 5 grupos online, então, que atendem esses homens. E a gente faz mais 2 grupos por WhatsApp. A gente faz um grupo por WhatsApp, porque tem alguns homens que têm muita dificuldade de usar essas plataformas, que nem a gente usa aqui o Zoom, o Google Meet. Mas o Zoom, mas o WhatsApp, eles conseguem lidar. Então a gente faz aquelas ligações coletivas pelo WhatsApp, e tem 2 grupos que funcionam assim. Um é de quarta-feira de manhã, e o outro é de quarta-feira à noite, 7h30 da noite. Então, esses 2 grupos de WhatsApp. E esses online, a gente tem mais 5 grupos online, então. E a gente tem um grupo online de mulheres. Então, são um grupo de mulheres, coordenado por mulheres também. Inclusive, nesse grupo de mulheres, a gente tem uma mulher apenada. A gente tem uma mulher que cometeu violência contra a companheira dela, e ela está lá com medida protetiva. Ela está frequentando o grupo também. A gente tem um grupo híbrido na cidade de Santa Branca. Santa Branca fica perto ali de Jacareí, perto de São José dos Campos. Lá é assim que a gente faz o grupo. Lá, os homens estão lá presenciais, eles usam o auditório do júri lá, do comarca. Então, os homens estão lá presenciais. Tem 3 técnicos, 3 agentes de saúde que são da cidade de Santa Branca. E aí nós entramos pelo telão, igual eu estou fazendo aqui com vocês. A gente entra pelo telão e faz a dinâmica com os homens, eles presenciais e a gente pelo telão. Em Santo André tem um grupo presencial, então, que é feito lá no consórcio mesmo, intermunicipal. Na cidade de Pirajuí, no interior de São Paulo, a gente tem um grupo presencial, que é parecido a esse com vocês de Arujá, né, que quem faz o curso são técnicos da prefeitura. Tem uma pessoa que é da equipe nossa, do Eduardo José. E as outras são técnicas da prefeitura. E nesses grupos online, a gente, como é assim, como é online e a gente não tem limites, né, de pessoas, a gente tem parcerias, então, com a Juíza de Santo André, que manda homens online para nós. Santa Branca também tem o grupo que os homens que estão lá, mas quando aparece um daqueles que prefere fazer totalmente online, então a gente insere eles nos nossos outros grupos. Então tem homem de Santa Branca também. De Andradina, tem homens que a juíza manda para nós. De Santos, a gente tem grupo de homens online em Santos. Mirandópolis, São Manuel e Ferraz de Vasconcelos. Então a gente recebe homens dessas cidades para estar nesses grupos online. O nosso grupo, então, ele é aberto e permanente. A gente nunca parou. Desde que a gente abriu lá em 2014, nunca parou, gente. Toda quarta-feira, a gente para no fim do ano para aquele recesso do judiciário, que vai de 20 de dezembro a 5 de janeiro. Mas fora isso, a gente não para. Todas as quartas-feiras a gente está lá. Todas as quartas-feiras. Os homens vêm, fazem 20 encontros e saem. Vêm, fazem 20 encontros e saem. E vai formando uma fila de espera. Quando um homem termina, a gente chama outro. O homem termina, a gente chama outro. Então, o grupo é permanente, assim. Cada homem entra e tem que fazer 20 encontros, uma vez por semana. A gente não fica ligado com essa coisa de faltas. A gente sempre diz para ele, quando ele for faltar, ele manda... A gente tem grupos de WhatsApp, né? A gente tem grupo de WhatsApp com esses homens do grupo. Então, ele pede para o homem, olha, manda um zap lá dizendo que você não vai dar para você participar, justifica a sua ausência, pode faltar na boa. Não tem problema. Tem homens que demoram mais de um ano para acabar o projeto com a gente. Ele falta tanto, mas a gente também não tem problema com isso, não. A única coisa que a gente diz para ele, que a gente vai devolver o caso dele para a justiça, se ele tiver 3 faltas consecutivas, sem justificativa. Ele faltou, não avisou, não falou nada, faltou de novo, não avisou. Faltou 3 vezes, aí a gente devolve para a justiça. Todo fim de mês, que nem agora está terminando, né? Setembro vai acabar agora. Todo fim de mês, eu mando para cada uma dessas cidades o nome dos homens que estão frequentando nossos grupos e a quantos encontros eles vieram. Então, eu faço uma tabelinha, assim, vai o nome dele, as datas, né? Dia 3, dia 10, dia 17, dia 24, dia 29. Né? Eu coloco as datas assim.
e colocamos falta ou presença. E no final, quantos encontros ele já participou. Então, é essa que o relatório que a gente manda para os juízes é esse. Sabe? Só o nome dos homens e as datas que eles participaram. A gente não faz qualquer tipo de relatório para falar se o homem está indo bem, se está indo mal. A gente até fez no começo, a gente começou a fazer relatório individual, né? Só que depois, a gente conversando com a juíza, porque isso não tem o menor sentido, sabe? Não tem o menor sentido. Nem os homens estão lá pagando uma pena. É igual quando o homem termina o presídio, né? Ele terminou a frequência dele no presídio. Ninguém vai lá avaliar esse homem para ver se ele melhorou, se ele piorou, se ele está mais consciente ou não. Ele terminou o prazo dele, pronto. E ali é a mesma coisa, sabe? Ele passou com a gente, fez os 20 encontros, cumpriu o prazo dele, pronto. A gente não vai avaliar se ele foi bem, se ele foi mal. A gente vai mandar para a juíza só um relatório das datas que ele foi. A única coisa que a gente entrega é essa. As datas que ele foi nos encontros com a gente. E aí os 20 temas utilizados, que a gente já passou, né? Com o Ricardo e o Vitor, já estão com esses 20 temas aí. E são 20 oficinas, algumas que a gente aplicou aqui em vocês. E são 20 oficinas, cada uma delas com início e fim já pronto, né? Com o roteirinho pronto. Então, primeiro, o significado de ser homem. 2, divisão de tarefas masculinas e femininas. 3, profissões masculinas e femininas. 4, como nos tornamos homens. 5, os efeitos do nosso modo de ser homens. 6, a violência nos jogos infantis. 7, a luta pela vida, que é essa que a gente fez hoje, né? A luta pela vida. Depois, 8, violência contra a mulher. 9, é possível uma vida menos violenta. 10, a discriminação exercida pelos homens. 11, a discriminação sofrida pelos homens. 12, Minha Vida de João. Esse Minha Vida de João é um desenho que tem no YouTube. Só jogar no YouTube que vocês acham o desenho. Ele é muito bom, sabe? Ele é um desenho de 18 minutos. A gente passa o desenho e pede para os homens falar coisas que chamaram a atenção no desenho e a gente abre um debate muito rico. Esse filme é muito bom, assim, para desenhar, né, essa construção do machismo. A oficina 13, coisas de homem versus coisas de mulher. 14, nasce um bebê. 15, estereótipos em debate. 16, a honra masculina. 17, comportamento de risco. 18, não violência ativa. 19, diversidade sexual. E 20, violência sexual. Todas elas têm um roteiro. Eu falei para vocês do coletivo feminista, né? O coletivo feminista tinha uma diferença assim. O que eles preferiam lá, o Leandro, o Thales, né, o pessoal que fazia lá? Era não ter temas, não entrar com um tema fechado. Lá eles preferem assim, faz a roda, e o que surgir ali da roda, você debate. Então o Leandro falava assim, que eles gostam de trabalhar no caos, né? Trabalhar no caos, deixa tudo solto, o que surgir a gente debate. Eu sempre acho assim, que esse modelo, ele é muito bom, mas a pessoa tem que ter um preparo, a pessoa tem que ser um psicólogo, a pessoa tem que saber trabalhar em grupo. Não é um jeito muito simples de conduzir a reunião. As reuniões podem se tornar repetitivas e você não conseguir trazer temas que estão fora daquilo que emerge. E nesse método que a gente trabalha, a gente coloca vários aspectos do machismo, são 20 oficinas, caberiam mais. A gente vira e mexe, pensa por mais temas, né? A gente fala que deveria ter um tema aqui sobre paternidade, deveria ter um tema de racismo, deveria ter um tema de. O que a gente tem outro tema que a gente sempre falou de colocar? Paternidade, racismo. Agora me fugiu o que eu falei. Mas caberia outros temas aqui tranquilamente. Mas a gente acha que esses 20 temas pega bastante do machismo. O roteiro facilita muito, que é no caso que o jeito que a gente faz. Tem muitos grupos. A gente tem muitos grupos, muitos facilitadores, então a gente tem 20, né, 23 facilitadores. Então, os facilitadores, entrando com o roteiro, é muito mais fácil dele se organizar, dele se preparar. E quanto mais oficinas ele vai aplicando, mais ele vai dominando aquela oficina, né? Aquilo que a gente fala no repertório.
que ele já aplicou tantas vezes essas oficinas, que ele vai criando um repertório. Ele sabe o que vai emergir, já sabe as respostas que ele vai dar, então, e é muito mais fácil de reproduzir. Então, a gente gosta desse nosso modelo, que tem essas facilidades. E quando você está na supervisão, o Ricardo e o Vitor vão ver isso depois, que na supervisão, os facilitadores fazem assim, ontem eu fiz a oficina lá, oficina número 6, eu fiz a oficina. Eu fiz a oficina sobre não violência ativa, né? E aí todo mundo já sabe qual é a dinâmica, então facilita também para a gente entender as oficinas que os outros estão aplicando. Então, sobre os participantes, o perfil, né? Pensar um pouco no perfil dos participantes. Então, não tem perfil, né? Não tem perfil. O perfil é esse, é uma falta de perfil. São homens, estão lá. A única coisa em comum é que são homens. É um grupo muito heterogêneo. Então, o homem mais jovem, nessa época eu tinha colocado 20, mas hoje a gente já atendeu um menino de 17 anos, o mais jovem que já passou pelo grupo, um jovem de 17 anos. O mais velho tinha 95 anos. Então, o machismo está em todas as idades e a prática da violência também, com qualquer idade. Categorias profissionais são muito diversificadas, então tem trabalhadores autônomos, tem trabalhadores formais, tem empresários, tem policiais, advogados. A gente já teve professor universitário, a gente já teve psicólogo, já teve jogador de futebol. Então tem de tudo, bem variado. E isso dá uma dificuldade para o facilitador, porque assim, são muitos recursos internos variados. Então tem homens que têm recurso interno muito limitado e tem homens que têm muito recurso interno. Então você tem que o tempo todo ficar contrabalanceando, tentando achar, né, qual o gatilho de cada homem. Quando você vai atingir aquele homem, né, que está ali participando do grupo. Ô, Flávio, fiquei um pouquinho curioso. Já encerrei, viu, Ricardo? Inclusive, para a gente abrir o debate agora já. Que era até Ah, aí a apresentação. Já vamos abrir já para já conversar agora. Flávio, tá ouvindo aqui? Estou ouvindo, estou ouvindo. Fiquei um pouquinho curioso nesse caso aí do rapaz de 95 anos. Desse rapaz, né? Esse rapaz dá um trabalho. Ele tem um perfil bem interessante, né? Se a gente for pensar que nem ele foi militar. Ele foi um homem militar. Então ele se gabava lá no grupo, ele não escondia de ninguém. De vez em quando ele falava que ele tinha um salário de 40 mil, né? Ele tinha um salário de 40 mil reais. Então, ele. E ele era mulherengo. Ele era mulherengo. 95 anos de idade. Ele ficava arrumando mulheres. Ele era viúvo da primeira mulher. E quem tinha Caramba. denunciado ele tinha sido uma das mulheres. Então, ele era advogado também, então ele exercia advocacia. Então, ele. Falador, falava, você contava de contar a história. Mas ele no grupo era uma simpatia, né? Isso que a gente fala, né? Muitos homens, você não fala que ele agrediu uma mulher, né? Que não aparece, né? Isso não aparece. Tinha homens extremamente bonzinhos. Eu lembro de um outro homem lá também, o seu Gilberto. O seu Gilberto era um senhor de 77 anos também. Você conversava com ele, você nunca ia imaginar que aquele homem ia cometer uma violência contra a mulher. E a maioria deles são assim, né? São assim mesmo. São pessoas que você não acha que cometeriam, né? Ô, Flávio, eu queria te perguntar a respeito do grupo, qual que é a quantidade máxima que vocês trabalham, que é funcional? Então, como que a gente tem feito? A gente tem deixado uma faixa de 20 como teto, mas com a expectativa de que 5 vão faltar. A gente sempre acha que 5 vão faltar. Então, a gente trabalha com 20 para ter 15. Então, um grupo bom é 15, sabe? Tem esse grupo de 15. Assim. Eu acho que mais que 15 fica pesado, que nem se vai os 20, fica mais pesado, mas se vai menos que isso também, sabe? Se fica um grupo muito pequeno, também a gente acha que perde um pouco esse poder do grupo, né? Então a gente acha que 15 é um número bom. Aí você comentou sobre as faltas, e quando um, teoricamente, termina o grupo, aí abre uma vaga para um outro entrar. Ou se abandona, correto? Isso, Já isso. tem 3 faltas consecutivas, né? Você falou que devolve o caso, né? É. Judiciário. Agora, uma Sim. pergunta. Você compreende que um participante, ele terminou
quando ele faz todos os 20 temas que você apresentou, é isso? Não necessariamente. Não Porque necessariamente. isso acontece muito de um homem faltar num encontro e ele Aham. digamos que ele faltou na oficina 5. Ele continua, vai ver quando chegou, deu a volta, ele falta de novo na oficina 5. Às vezes pode ser que ele assiste uma oficina repetida e pode ser que ele não pegou algum tema. Isso pode acontecer. Então Mas o que para nós determina. a gente acredita que esse tempo é necessário. A gente fala de 20 oficinas, né? Tem uma resolução do Conselho do Conanda, né, que recomenda fazer 16 oficinas, né? Mas eu acho que não tem ninguém que faz que nem a gente que faz 20. Mas a gente acredita que é um bom tempo, sabe? Na nossa experiência para ter uma mudança assim, que a gente acredita, né? Aham. Por causa disso também, por causa das faltas, por causa desse falta de entendimento. As primeiras oficinas, ele de fato não participa, ele fica meio que boiando, ele meio que não entende. Demora mesmo. A gente sente, olha, assim, na nossa experiência, quando o homem está na metade, é que vira a chavinha. Quando está lá pro 10º encontro e tal, é que vira a chavinha. Aí ele começa a mudar o discurso dele e melhorar. Eu pergunto isso até pensando na próxima temática, na próxima dinâmica dos grupos que vierem a acontecer. É claro que ainda precisa ter uma definição melhor, até mesmo do resultado desse grupo. Mas por perceber que aos poucos o grupo está diminuindo, ainda a gente ainda está numa quantidade interessante. Mas talvez se existisse esse grupo ininterrupto, a gente já poderia inclusive convocar alguns que a gente já sabe que já foram encaminhados, mas estão aguardando, né? E o grupo sempre teria ali uma quantidade maior para melhorar, inclusive, a dinâmica, o debate, as trocas de informação e experiências, né? É, Então, eu estou pensando nisso, né? eu acho também. Eu também faria isso também com vocês. Então, foi o que ele falou, né? Não necessariamente precisa seguir todo o cronograma, mas sim uma continuidade, né? Porque, de repente, vocês faziam apenas um grupo, em vez de ter dois grupos, vocês fariam um grupo só. Agora, sim, se vocês quiserem dois grupos, faz dois grupos com 15, por exemplo. Né? Se vocês querem Aham. dois grupos. Mas desse jeito. Ou faz um grupo só por semana, né? Um grupo só. E aí faria isso. Entraria esses aí que estão, vocês poderiam juntar num grupo só, se fosse isso, um grupo só. E vocês já começam a contar as desistências. Sobrou vaga, deixou, tem menos de 15, já chama mais um, já vai inserindo. E aí os outros vão completando, que passa muito rápido, viu? É que vocês começaram agora, mas que nem eu me surpreendo aqui, que a gente vai acompanhando pelo grupo de Zap, né? Que a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fala que são presenças do E Agora José. Então todo mundo que fez a reunião, bota lá o seu grupo. Ele fala, reunião de ontem, tema tal, facilitadores, tal, tal. Josés presentes. Aí coloca o nome deles, tal, 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 tal. E aí vai colocando, fulano de tal completou o seu último encontro. E aí, quando ele completa o último encontro, a gente sempre pede para ele dar um relato, para ele fazer um depoimento Poxa, que legal. para fazer, né? Isso é muito interessante. Então, é muito É rápido. isso, é isso que eu ia perguntar. Existe, então, esse feedback no final? Sim, sim. Sempre na despedida deles, que nem, ó, hoje mesmo, hoje eu recebi a ligação de um dos homens. Olha que legal, né? Quando ele ligou a primeira vez, a gente fica meio cismado, né? Ele deixou uma mensagem assim. Ele falava assim: se dá para vocês mandarem um relatório sobre a minha participação? Eu participei do programa. É que eu estou numa disputa de guarda do meu filho. Estou disputando com a mãe dele a guarda do meu filho. E dá para vocês apresentar um relatório? Aí eu já fiquei meio assim: vai querer usar o grupo para tentar ganhar a guarda da criança, né? Mas aí ele começou a se explicar e ele falava assim: não, viu, gente, eu queria dizer até assim, eu gostei muito desse trabalho, eu aprendi muito com vocês, tanto que eu estou abrindo mão da guarda, não estou abrindo mão, não estou mais disputando a guarda do meu filho. Eu abri mão da guarda agora, eu quero reconstruir minha vida e ver meu filho quando mulher deixar. Porque muitas vezes o homem entra nessa disputa de guarda numa tentativa de também machucar a mulher, sabe? É uma tentativa de machucar a mulher tirando o filho dela também, né? E aí ele fez essa reflexão, aí eu já me animei de novo. Opa, então ele
teve um efeito positivo nele, né? E já Então, ele sempre aconteceu traz, assim. do homem ter que fazer de novo o grupo? Já aconteceu. As duas vezes falhou. As duas vezes falhou, viu, Luciano? Porque assim, teve um É. homem uma vez que ele foi, a primeira vez que ele participou, ele estava indo super bem. Estava indo super bem. Ele começou a fazer uns depoimentos legais, ele contou uns relatos muito legais, assim, como foi contando. Só que aí ele quebrou a medida protetiva. Aí a juíza mandou ele de volta pro grupo. Aí ele veio. Só que aí, eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas eu acho que ele estava indo ou algum pastor, ou algum advogado, ou algum grupo que ele estava frequentando, que era esse grupo que fala que a gente fala ideologia de gênero, né? E aí ele começou a trazer essas coisas para o grupo. Ele começou a falar, olha, vocês fazem aqui ideologia de gênero, entendi vocês aqui, né? Aí foi na época da eleição, né? Da eleição do Bolsonaro, da primeira eleição do Bolsonaro, e ele falava assim, mas Bolsonaro ganhou as eleições, agora nós vamos acabar com essa viadagem aqui de vocês, né? Vamos acabar com isso. E Nossa. ele falava assim, né? E aí eu lembro que o Reginaldo Bombini, né, que estava facilitando o grupo, falava assim, esse trabalho aqui ninguém acaba, rapaz. Esse trabalho aqui a gente faz porque quer. A gente não tem aqui ninguém, a gente faz isso porque a gente quer, que ninguém aqui está amarrado com o governo, não. E falava. E aí, no final a gente acabou tirando esse cara do grupo. Eu falei assim, eu conversei com os, a gente fez uma reunião, os facilitadores, olha, esse grupo só está trazendo sofrimento para ele. Esse grupo não está trazendo nenhuma forma, ele não está fazendo nenhum tipo de reflexão, porque ele vem totalmente bitolado. Devolve para a justiça. A justiça dá uma outra pena para ele, porque essa aqui não está sendo boa para ele. Isso foi um caso. O outro caso de um homem que veio pela segunda vez também, ele era um malandrão. Sabe aquele cara malandrão? Que vive em bar, que vive tentando se dar bem com as pessoas. Ali mesmo no grupo ficava pedindo dinheiro emprestado para os outros homens, né? Ele era terrível. Simpático, né? Aquele bem malandro, né? Aquele cara malandro simpático e tal. Mas eu lembro que às vezes a gente fazia, quando começou o online, ele vinha presencial, né? Quando entrou no grupo online, uma vez a gente ligou para ele, ele estava no boteco. Ele estava lá no boteco, queria fazer a reunião de dentro do boteco, né? Aí a gente falou, você não pode fazer a reunião dentro do boteco, cara. O dia que você estiver na sua casa, a gente faz a reunião, né? E assim, malandrão, aí um dia me liga uma mulher, né, cara? Aí você vai acostumando com isso, né, cara? Que aí um dia me liga uma mulher, falando assim, escuta, eu tô ligando para você porque eu tô preocupado aqui. Que eu recebi aqui um homem na minha casa, porque ele falou que ele não tem para onde ir, e ele é tio da minha filha, e aí eu aceitei, mas quando eu fiquei sabendo que ele faz um grupo de homens, né, com vocês, eu fiquei preocupado com esse homem muda para dentro de casa aqui, né? Aí eu falei para ela, olha, eu não punha para dentro da minha casa esse homem, não. O povo é muito bom, né? O povo simples, ele é muito bom nessa questão. Acontece muito, né? Acolher as pessoas, botar as pessoas para dentro de casa, né? Mas eu falei para ela, olha, eu não colocaria, não. Você que sabe, né? Você que decide na sua vida, tudo, mas eu não recomendo. E aí ela mandou ele embora de casa, né? Porque ele é uma pessoa que não tem a menor confiança. Então, foi esses dois casos, e eu acho que são casos meio que perdidos, né? Que nem o Thales, lá do Coletivo Feminista, ele fez o mestrado dele entrevistando homens que participaram do grupo de homens deles, né? Então, acho que ele fez 8 entrevistas. E ele falava um pouco disso também, que nem ele falava de um homem que, que era dono de um boteco que tinha caça-níqueis. Então, o cara estava ilegal já, né? São Paulo tinha um boteco com caça-níqueis, fazendo ilegalidade lá. O que o homem relatou para ele? Antigamente, entrava uma mulher bêbada, ou entrava uma prostituta, alguma coisa, ele jogava para rua, jogava a pessoa para rua, né? Ele falou que depois do curso, quando ele fez o grupo lá do Coletivo Feminista, ele falou que ele chegava para a pessoa e falava, por gentileza, a senhora pode se retirar do ambiente? Não quero mais a sua presença, não quero fazer, né? Então, assim, porque ele usou o grupo instrumentalmente, né? Ele não fazia mais as violências brutas assim, mas era uma pessoa envolvida no crime também. Então, tem alguns homens que a gente vai atender que ele não tem condições de vida para sair da violência.
A violência está tão assim necessária na vida dele, para a sobrevivência dele, que ele não vai conseguir sair. Né? Então o grupo não funciona para todo mundo. O grupo de homens, esses dias, às vezes, a juíza lá de Santa Branca perguntou para nós, né, que tinha um homem que estava no grupo, ele está no grupo, e ele, por causa de um boletim de ocorrência que ele teve. Aí, outro dia, ele teve uma outra violência com uma outra mulher. Aí, ele foi uns dias preso e depois, agora, voltou pro grupo. E agora apareceu uma violência dele com outra mulher. Né? E aí, a gente falou para a juíza, falou, olha, o grupo não está funcionando para ele. O grupo não está funcionando. É um homem que não está refletindo com o grupo. Então, é melhor encarcerar. Né? Se a pessoa não consegue, se ela não tem capacidade de recuperação, né? Então, é melhor que... A gente não vai conseguir, né? Todos os homens atingir, né? Todos os homens. Ó, hoje vocês atendem quantos homens e quantos estão ainda nesse de espera? A gente tem uma ideia aí. Então, hoje a gente não tem fila de espera. Hoje, como tem o grupo online, então, assim, a gente dá preferência para o grupo presencial. Então, os homens vão presencial. Lotou o grupo presencial, o restante pode vir para online. E quando você oferece os dois, gente, você oferece para, olha, a gente tem um presencial e um online. Todo mundo quer um online. Ninguém quer o presencial. Então, a gente, para ir para o presencial, a gente dá uma forçadinha no homem, para ele vir para o presencial. Agora, a gente está com uma frequência, uma média de 60 homens que a gente está atendendo agora, né? Uma faixa de 60 homens, nos diversos grupos aí. Né? Esses grupos que você mostrou aí para nós. Esses grupos que a gente tem. Porque a gente tem uma dificuldade, assim, só em grupo online, que no grupo online a gente não pode pôr mais de 10, o que perde muita qualidade, se você tem um grupo online. No presencial funciona bem, 15 homens, né, que eu falei para vocês. Mas no online tem que ser um grupo menor, menos de 10, assim, para poder falar com os homens, né? Agora a gente vai dar uma interrupção nos nossos encontros, né? Porque semana que vem eu vou estar começando um curso desse, igual eu fiz com vocês, lá numa cidade de Minas, lá que chama Lagoa Branca. Lagoa Branca? Como é que chama? Lagoa? Lagoa Branca? Acho que é Lagoa Branca. Não sei se é Lagoa Branca ou Lagoas Claras, um negócio assim. Eu vou estar lá para fazer a abertura, fazer a primeira aula lá também. E depois fazer online também com eles. Na semana que vem eu não estou por aqui, por isso que a gente não vai ter aulas. E na outra semana é a semana do feriado do dia 12, né? A gente também não vai ter aula. Então a gente só vai ter aula agora acho que é Dia 19. Aqui mesmo. E 20 é aí presencial, né? 20 a gente faz o fechamento. É verdade, vai ser presencial aqui, né? Eu vou estar de férias. Vou estar viajando. Ai, que pena. Mas eu vou, mas vai ter online também. Vai. Acho que a gente vai gravar, né? Deixa eu já interromper a gravação para falar isso.